Olá, eu me chamo Daniela e hoje eu falaria um pouco sobre luto e perdas repentinas. Introdução. Ao se deparar com o tema da morte e posteriormente com o luto resultante dessa perda, surgem inúmeras perguntas. E agora, o que o psicólogo, um profissional da saúde, pode fazer nesse momento difícil do rompimento de um vínculo afetivo? O que fazer com a dor? Como lidar com a raiva? Qual seria o mais adequado manejo para essas situações? É por essas e outras inquietações que este tema é o foco do presente artigo. Como intervir na prática clínica, na teoria cognitivo-comportamental com esses pacientes enlutados devido à perda repentina de um ente querido. No passado, observa-se que houve e ainda há muitas formas de perceber a morte. Nesse sentido, cabe expor que cada cultura abrange inúmeras representações do significado da morte. Hoje, a morte é vista como um tabu, cercado por mistérios, crenças e, independentemente de suas causas ou formas, ocorrem frequentes negações sobre esse tema obscuro e encoberto. Um assunto no qual não podemos fugir, pois mais cedo ou mais tarde vamos nos deparar com isso em nossas vidas. No entanto, geralmente as pessoas não estão preparadas para lidar com a finitude humana, o que torna mais difícil e delicada a aceitação do encerramento do ciclo da vida. Parks, 1998, relata que as pessoas que haviam perdido um ente querido repentinamente choravam mais, sentiam-se entorpecidos e tinham mais saudades que as outras pessoas. Ainda foi percebido que a perda súbita dos filhos em acidentes automobilísticos proporcionou nos pais mais raiva, depressão, culpa e, por consequência, mais problemas com a saúde, além de lembranças dolorosas da pessoa que morreu, do que em filhos que vieram a falecer por alguma doença da qual os pais tinham conhecimento. Com isso, fica claro que morte repentina, inesperada e precoce é preditora considerada complicadora para a elaboração do luto normal. Pode gerar problemas psicológicos como a depressão e a ansiedade. Parks, 1991. No primeiro estágio, a negação e o isolamento servem como um mecanismo de defesa temporário, um para-choque que alivia o impacto da notícia, uma recusa a confrontar-se com a situação. Ocorre em quem é informado abruptamente a respeito da morte, embora considerado o primeiro estágio, pode aparecer em outros momentos. A raiva, segundo estágio, é o momento em que as pessoas externalizam a revolta que estão sentindo. Neste caso, tornam-se por vezes agressivos. Há também a procura de culpados e questionamentos, tal como por que ele, com o intuito de aliviar o imenso sofrimento e revolta pela perda. Já a barganha, percebida no terceiro estágio de reação à perda, é uma tentativa de negociar ou adiar os temores diante da situação. As pessoas buscam firmar acordos com figuras que, segundo suas crenças, teriam poder de intervenção sobre a situação de perda. Geralmente, esses acordos e promessas são direcionados a Deus e até mesmo aos profissionais de saúde que a acompanham. A depressão, quarto estágio, é dividida em preparatória e reativa. A depressão reativa ocorre quando surgem outras perdas devido à perda por morte, por exemplo, a perda de um emprego e, consequentemente, um prejuízo financeiro, como também a perda de papéis do âmbito familiar. Já a depressão preparatória é o momento em que a aceitação está mais próxima. É quando as pessoas ficam quietas, repensando e processando o que a vida fez com elas e o que elas fizeram da vida delas. Por fim, o último estágio de reação à perda é o de aceitação. Quando se chega a esse estágio, as pessoas encontram-se mais serenas frente ao fato de morrer. É o momento em que conseguem expressar de forma mais clara sentimentos, emoções, frustrações e dificuldades que as circundam. Quanto mais negarem, mais dificilmente chegarão a este último estágio. Cabe ressaltar que esses estágios não são um roteiro a ser seguido e que podem sofrer alterações de acordo com cada perspectiva pessoal. Diferentes formas, mecanismos de lidar com a perda. Essas comparações feitas com o ponto de vista cognitivo revelam quão importante e influentes são os esquemas que regem os pensamentos e as atitudes das pessoas. É por meio deles e dos erros de pensamento que a TCC vai poder auxiliar os pacientes enlutados na busca de um alívio e melhor aceitação da perda do ente querido e de todas as implicações que nela repercute.
O impacto gerado por uma perda pode ser tão doloroso que impossibilita os indivíduos de uma recuperação saudável. Sendo assim, a reorganização e a aceitação são uma etapa difícil de alcançar, e muitas vezes é devido a elas que é solicitada uma ajuda de um profissional. Em seguida, aborda-se algumas contribuições e os passos de uma intervenção psicoterapêutica baseada na TCC. Em termos de estratégias terapêuticas, nós temos resolução de problemas, automonitoramento, treino de habilidades sociais, estratégias de coping, reestruturação cognitiva, prevenção e recaída. Em termos de técnicas, psicoeducação, registros de pensamentos disfuncionais, RPD, roleplay, descoberta guiada, dessensibilização sistemática. É fundamental enfatizar a importância de inicialmente proporcionar um acolhimento, um vínculo empático na terapia. O terapeuta terá a função de facilitar a expressão dos sentimentos associados à perda do ente querido, observando todas as implicações que ele trará ao paciente. Claro que, para isso, é necessário levar em conta as crenças que o paciente enlutado tem acerca da morte e seus pensamentos disfuncionais. É imprescindível também considerar aspectos de vulnerabilidade, crises de raiva, intensa ansiedade e culpa, assim como verificar a existência da negação, repressão, além da resistência à mudança. Assim, uma avaliação cuidadosa permitirá a identificação dos fatores de risco do processo do luto, como também os recursos disponíveis da rede de apoio para evitar chegar a um luto complicado. Parques, 1998. Considerações finais. Frente à revisão teórica exposta nesse artigo a respeito da morte repentina e das repercussões desse evento estressor na vida de uma pessoa, conclui-se que, sem dúvida nenhuma, é um evento provedor de sofrimento e de grandes alterações psicológicas, fisiológicas, comportamentais, bem como alterações no contexto social em que o enlutado está inserido. Viu-se que as estratégias técnicas anteriormente listadas não possuem uma ordem regrada e um roteiro a ser seguido, como também foi destacado que os estágios de reação à perda e as fases do luto podem sofrer alterações na ordem e intensidade. Perante essas considerações, indica-se que o terapeuta respeite e adapte-se ao funcionamento do paciente enlutado e, como já referido, utilize aspectos positivos como a expressão da empatia e a não confrontação para concretizar a obtenção do êxito. O objetivo deste artigo foi enriquecer e proporcionar ao leitor alguns aspectos relativos ao auxílio terapêutico diante de um evento estressor, que é a perda repentina de um ente querido, baseando-se no manejo da terapia cognitiva comportamental. Como não há muitos estudos brasileiros que abordem o luto gerado por uma perda repentina, neste referencial teórico proposto, salienta-se que novas pesquisas possam ser realizadas, colocando à disposição dos profissionais interessados materiais atualizados relacionados a este tema.